Boa noite, amigo internauta. Boa noite, telespectador do Pautando. Hoje, 19 de setembro de 2019. Estamos aqui ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade. Eu e João Gabriel, mais uma vez, trazendo as informações das notícias do Jornal da Cidade e do Pautando, a versão online da coluna de bastidores. Boa noite, João. Prazer imenso mais uma vez. Boa noite, Albert. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Também desejo bom dia e boa tarde para quem nos assiste em outros horários. Eu queria começar o programa de hoje, Albert, repercutindo duas mensagens que a gente recebeu em box aqui na nossa página do Jornal da Cidade no Facebook. São duas questões relevantes que eu acho que merece ser destacada. A primeira delas, Albert, é do Giovanni Boccoli. Ele está relatando um fato preocupante, de certa forma, né? Ele está dizendo o seguinte, bom dia, os cães dos andarilhos estão atacando pessoas na Avenida João Pinheiro, próximo ao supermercado VN. Ontem fui mordido enquanto corria pela manhã. Levei 5 pontos na perna, fora vacinas e medicação. Segundo consta, outro atleta foi mordido no mesmo local e no mesmo dia, no caso, é o Otenil Pereira de Ávila, né, o dentista, né, atleta amador, também estava fazendo sua caminhada. E ele completa aqui, o Albert, dizendo assim que esse alerta fica extensivo a você também. Com que o Albert certeza. costuma também fazer as caminhadas dele ali na pista Da João Pinheiro, né, João? Da ciclovia, né? Então, a gente tem que destacar a primeira situação. A prefeitura está fazendo aí alguma série de ações através do Postos Mais Seguro, inclusive fez nesse final de semana, né? Mas são ações aí entre Guarda Municipal e Secretaria de Promoção Social. Pelo relato aqui do Giovanni, talvez vai ser preciso acionar também o Centro de Controle de Zoonoses, né? É verdade. Porque, às vezes, esses cachorros que ficam ali com o pessoal, eles podem ser agressivos, né? Então, talvez seja necessário fazer algum tipo de apreensão desses animais, né, O Giovanni está coberto de razão. Já tive a oportunidade de algumas vezes presenciar fatos lamentáveis nessa situação e com isso faz com que, igual ele, 5 pontos teve que tomar, vacinas, ele, o próprio Otenil Pereira de Ávila, e precisa juntar a promoção social juntamente com o Centro de Controle de Zoonoses e a Guarda Municipal, porque é uma ocorrência que vem sendo quase que costumeira ali na João Pinheiro, e se não tiver o trabalho permanente por parte das autoridades públicas, nós vamos ter muitas dificuldades ali das pessoas que utilizam da pista de caminhada da João Pinheiro, né, João? É isso aí, inclusive, né, talvez a própria Guarda Municipal, a Prefeitura em si, não Sem saiba dúvida, dessa situação. sem Né, dúvida, Então, o alerta do Giovanni é muito válido. É muito válido. Eu agradeço ao Giovanni, né, pela Exatamente. participação e de estar sempre nos assistindo também. A gente fica muito feliz, mais uma vez, aí, da participação dos nossos amigos, dos internautas, junto ao programa do Pautando. Mais um assunto aí, recorrente? Isso né, mesmo. João? Outro assunto é uma mensagem também que a gente recebeu em box aqui na página, é da Letícia Fernandes. Ela está repercutindo aquela situação que a gente comentou no programa de terça-feira sobre os sopradores ali dos serviços públicos, sim. né, que faz a limpeza. 5 horas da manhã eles começam a fazer, Exatamente. Né? Ela fez até um texto bastante longo que eu vou tentar resumir aqui. Ela está dizendo que esse pessoal que trabalha com sopradores lá, eles deveriam estar recebendo também um adicional de insalubridade, né? E ela relata aqui que já foi solicitado ali ao secretário Thiago Biagioni, mas o problema ali parece que não é tão simples de se resolver, né? Isso aí é uma situação, João, que eu acredito que o setor de segurança do trabalho da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, sob a responsabilidade da Rosane Junqueira, que é uma excelente servidora da Prefeitura, tem que ser motivada para que ela possa acompanhar com relação. Só para te cortar um pouquinho, a Letícia está fazendo o seguinte relato. O secretário Thiago faz o possível para conseguirmos a insalubridade, mas a segurança do trabalho nega. Sim. Então a segurança do trabalho deve ser a segurança do trabalho da própria própria prefeitura. Né? Nega. E diz que essa função não é insalubre, ou sempre ficam de ver e nunca dão resposta. Tem muitas servidoras que trabalham na limpeza do centro, bairros, e a João Pinheiro, como mencionado, como eu disse na reportagem, né? Mas recebe o grau mínimo de insalubridade e muitos não recebem nada. Entendi. Sendo que é visível que é uma atividade que traz males à saúde, como problemas auditivos, por conta do ruído alto, poeira, além do risco de se trabalhar com ele na rua. Aí ela até menciona você aqui, Albert. Ela fala o seguinte: Albert, gostaria de saber em qual base a segurança do trabalho escolhe quem tem e quem não tem esse direito, apesar das incansáveis, acho que incansáveis, que ela quer dizer, ela escreveu cansáveis, tentativas da chefia e do secretário, muitos servidores estão trabalhando sem o devido valor e sem os devidos cuidados. Aí eu tenho a impressão, Albert, que esse assunto aí demandaria a elaboração de um projeto de lei na Câmara Municipal a ser apresentado
na prefeitura para a prefeitura acatar. Ou então também uma opção seria acionar o Sindicerv, né, o Sindicato dos Servidores Ministério do Trabalho, né, João? E até em última instância, Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho. E eu quero enaltecer o trabalho que é realizado por todos os servidores e como eu disse, aí o Giovanni colocou, pela manhã nós fazemos as nossas caminhadas ali na João Pinheiro e geralmente 5h30 da manhã esse pessoal realmente já está fazendo o trabalho ali na João Pinheiro, deixando tudo limpo e aquilo que ela solicitou que eu desse a minha opinião. Acredito que ela deveria procurar o sindicato da categoria, caso não consiga, procurar o próprio Ministério do Trabalho ali na Avenida José Remígio Prézia e com isso estabelecer parâmetros de como deve ser ou não aceito perante a segurança do trabalho da prefeitura o grau de insalubridade. Eu acho que deve ser feito aí um primeiro contato com o sindicato e depois, se não conseguir nada, o Ministério do Trabalho é a última instância aí para eles conseguirem alguma coisa, né, João? Eu também volto a... Eu acho que em relação a um projeto de lei, eu acredito que não é muito favorável a isso não, porque é regido pela CLT, Consolidação da Lei do Trabalho. Então, acredito que precisa ver aí certinho algo semelhante para que eles possam... Mas pode ser, Albert, que eu não sei se nessa categoria que existe o plano de carreiras e salários, pode ser incluído isso. Apesar que é uma atividade nova, né, João? Antigamente não tinha os sopradores, né? Então foi implantada agora nessa legislação. Talvez também seja interessante a Letícia aí procurar algum vereador que ela tenha mais proximidade. Sim, trocar uma ideia, qualquer vereador claro. Está sem disponível, dúvida. né? A maioria dos vereadores vai todo dia na Câmara, Com então certeza. acho que pode Quero ser agradecer muito a Letícia também por ter participado conosco e vamos também levantar junto aos vereadores que nós temos mais acesso a uma possibilidade futura, caso ela não consiga. Estamos aí de portas abertas para responder todos os assuntos. Vamos às matérias do Jornal da Cidade de quarta-feira? Quarta-feira, vamos repercutir aqui o Jornal da Cidade, quarta-feira, 18 de setembro. Audiência pública, transporte coletivo urbano, impostos, será debatido nessa quinta-feira na URCA. É a audiência que está acontecendo hoje lá na URCA. Às 18 horas, né, João, vai acontecer essa audiência. Esperamos que não seja tal qual foi o do plano de mobilidade urbana, que foi um fiasco por parte da prefeitura, aquela apresentação. E esperamos agora, através do Cefet, que vai ser o órgão responsável desta vez, né? Aí até agora nós não tivemos as informações do que, quando, como e onde está sendo investido R$346 mil do povo de Poços de Caldas nesse projeto, mas vamos aguardar aí a partir das 18 horas um posicionamento por parte desse órgão, juntamente com a prefeitura. E acredito, tem lá o Rafael, que é um rapaz honesto, trabalhador, de carreira da prefeitura, e acredito muito no Rafael de Maria lá, que está fazendo esse trabalho deixado pelo senhor Sansão, que infelizmente não teve competência suficiente para dar sequência num trabalho solicitado para o senhor promotor lá em março de 2017. Um assunto também importante da edição de quarta-feira, a Fundação Curimbaba ela doou uma série de equipamentos para a ala C, né, da Santa Casa. A ala C é a ala cirúrgica. Ali, segundo consta, ali, a própria Santa Casa admite que aquele setor ali tem maior demanda, né, de equipamentos, que são equipamentos mais antigos, é uma ala mais antiga ali do hospital. Então a Fundação Curimbaba ela fez essa doação e já se comprometeu a fazer aí colaborações mensais com o hospital. Isso é importante, né, Albert? Mandar um grande abraço ao Sebastião Curimbaba, ao Arnaldo Curimbaba, ao João Justo, que são pessoas ali que são os responsáveis. Essa doação foi da presidente da Marlene, viu? Da Marlene Curimbaba, que é a presidente da Fundação Curimbaba, que é a irmã do senhor Sebastião e do Arnaldo. São pessoas do alto mais bom nível em Poços de Caldas que sempre, quando solicitados, eles procuram ajudar as entidades da cidade. Dia Mundial da Limpeza vai ser sábado, o Poços de Caldas vai participar dessa ação. Bacana. Vai ser uma ação aí aberta aí a voluntários, quem quiser participar, vai ser feita aí uma série de intervenções, tanto em ruas e parques do centro, quanto também dos bairros, Albert. Excelente dia para tentarmos aí minimizar um pouco da sujeira que o ser humano, de uma maneira geral, faz. Tenho observado na João Pinheiro, João, sofá, frente de automóveis, placa de trânsito, tudo jogado no Ribeirão que desce ali da João Pinheiro. Então a gente tem que saber que, infelizmente, o ser humano precisa ainda ser repensado em muitas situações, porque é lamentável o que acontece em vários pontos da cidade. É uma sujeira um pouco diferente da que a gente mencionou agora há pouco, né? Por conta do uso dos sopradores. Sem dúvida, geralmente o soprador ele faz uma limpeza da sujeira do que o próprio meio ambiente sem dúvida gera, através de folha seca, né? E no caso aqui vai ser a limpeza que a gente, né, produz, né? Que o ser humano produz. O ser humano produz, né? E para a gente completar a edição de quarta-feira os comentários,
os vereadores Cícero e Paulo Tadeu, eles fizeram mais um pedido de informações à Prefeitura para saber sobre os repasses do DMI à Prefeitura. Dessa vez eles querem saber todos os repasses feitos pela empresa pública à Prefeitura de 2005 a 2009. Ótimo. Né? Então eles querem saber, inclusive, para que foi utilizado cada um desses recursos. Ótimo questionamento, porque tudo hoje que é transferido do departamento, né, João, só é para saldar folha de pagamento e o custeio da Prefeitura. Lamentável. É verdade. E esse, como eu falei agora há pouco, Albert, é um pedido de informações complementar. Ou seja, já foi solicitado, né? Ele já foi solicitado. Isso. E agora eles querem novas informações, que pelo jeito isso é bom, viu, João, para desmistificar também aquilo que falavam aí no passado, e muitos daqueles que eram favoráveis à administração pública e hoje estão contrários, 2 anos e 9 meses após, né? E para desmistificar um pouco esses valores aí dos prefeitos anteriores e do atual, quanto está usando o DME para pagar o custeio da Prefeitura. 2005, no caso, vai abranger as administrações do Sebastião Navarro, Paulinho Corominas, Heloísio do Carmo Lourenço e do próprio Sérgio Azevedo. Edição de quinta-feira? Vamos lá. Edição de quinta-feira hoje, né, 19 de setembro. Essa manchete que é muito interessante. Saneamento, limpeza na ET 3 permite abastecer 1.600 imóveis a mais. Ou seja, só de ter limpado ali, a capacidade de abastecimento aumentou, né, se fosse o caso, para abastecer mais 1.600 residências. É um trabalho que eu acredito que o próprio Paulo César Silva, como diretor do DMI, junto com a equipe que nós conhecemos, muito competente, né? Não é porque ele entrou lá que melhorou. Claro que nós temos lá 400 servidores muito bons dentro do Departamento Municipal de Água e Esgoto, e com certeza esse trabalho aí faz com que mais de 1.600 imóveis sejam agraciados com a possibilidade de serem abastecidos. Na verdade, assim, ele tem a capacidade de atender a mais 1.600, se for sem o caso, dúvida, né? é claro. Se houver necessidade. Né? Sem dúvida. Então isso aí eu acho que é muito interessante, porque o abastecimento de água é um assunto que vira e mexe. A gente noticia aqui no próprio Jornal da Cidade, são aí problemas que acontecem pela cidade, tem corte de água. E esse ano também, João, com esse calor, hein? Né? Não sei não, hein? Né? Tá parecendo 2013, 2014. Tomara que não. Que venha uma chuvinha aí para ajudar os nossos reservatórios, porque tá cheirando aí um calor imensurável neste ano de 2019. A próxima notícia é sobre o homicídio aí do Limão, né? Polícia aponta que Limão foi morto por não pagar programa sexual. A gente já tinha repercutido essa notícia na edição de quarta-feira, dizendo que seria apresentado o resultado da investigação. A Polícia Civil apresentou, no caso, na quarta-feira, né, o resultado, né? E constatou ali que são 2 moradores de rua, né? Inclusive um casal, né? Um homem e a mulher também fazia programas, né? Era garota de programa. Ela foi encontrada morta na segunda-feira, né? E o companheiro dela foi preso na terça, acabou confessando o crime, deu detalhes aí sobre a situação. O Limão, segundo eles relataram, e combinou um programa sexual com a mulher, mas não teria pago, e aí ela fez o primeiro ato de agressão e o rapaz foi na sequência e aconteceu o que aconteceu. Temos que parabenizar, né, João? A Polícia Civil, todos os crimes ocorridos em Poços de Caldas foram desvendados pela polícia. Até hoje não descobriram ainda do Rildo, né, aquele rapaz que foi assassinado com um tiro na cabeça. Estamos aguardando aí também um posicionamento da Polícia Civil para saber quem foi os responsáveis pelo assassinato daquele rapaz. E parabenizando, mais uma vez, pelo rápido esclarecimento dos que mataram o Limão, que era um rapaz aí conhecido de todos os munícipes de Poços de Caldas, principalmente aí os mais jovens. Ou seja, um caso aí que foi solucionado em pouco mais de 2 meses. 2 meses, né? Foi bastante rápido. Uma notícia importante também em relação a serviços públicos municipais, o DME está ampliando os canais de comunicação dele com a comunidade. Agora ele lançou um aplicativo, né? Então também para tentar facilitar. Bacana. Hoje em dia todo mundo está mexendo com o celular e às vezes o aplicativo facilita, né, essas questões. Também uma notícia muito importante, a Prefeitura anunciou que amanhã, sexta-feira, inicia o tão esperado projeto de arborização da área central da cidade, e o primeiro ponto que vai ser beneficiado é a Rua Lagoas. Né? Parabenizar a Prefeitura. A última vez que eu lembro de ter feito isso foi na gestão do José Aurélio Vilela, quando ele assumiu a Prefeitura, não tinha dinheiro para se fazer nada, ele acabou plantando árvores pelos 4 cantos de Poços de Caldas. Acho que é um trabalho bacana e tenho certeza que vem aí para ajudar um pouco a minimizar esse calor nas ruas centrais de Poços de Caldas. E uma preocupação desse projeto de arborização é plantar árvores de fato adequadas. Sem dúvida, com as calçadas. Para as calçadas, Sem né? dúvida.
E também isso é muito importante porque a gente tem vários pontos aqui do centro da cidade, Albert, que as árvores são cortadas e às vezes até cimentadas. Verdade. Né? Aqui mesmo nas imediações do jornal tem vários pontos aqui que a gente vê que a árvore foi cortada porque a árvore morreu, estava velha ou qualquer outra situação e depois o pessoal vai lá e cimenta. Né? Então eu acho que esse projeto de arborização é muito bem-vindo. Vamos chamar um rápido intervalo. Retornaremos dentro de poucos instantes com o Pautando, a versão online da coluna de bastidores do Jornal da Cidade. Juntos tornamos o impossível possível. Juntos recuperamos o crédito e a moral da nossa cidade. Juntos reduzimos a violência, trouxemos novas indústrias e geramos novos empregos. Juntos investimos em educação para nossas crianças. Juntos voltamos a sorrir. Prefeitura de Machado. Desenvolvimento, responsabilidade e confiança no futuro. Retornamos ao vivo aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, bem no coração de Poços de Caldas. Iremos repercutir agora as notinhas do Pautando. Vamos lá, João? Vamos lá. A gente está repercutindo agora o requerimento lá da vereadora Cissa sobre o pedido de abertura de cassação do prefeito. A gente já falou um pouco disso na terça-feira, né? Agora a gente vai falar um pouco mais de detalhes. Né? Então a primeira notinha é cassação 1, conforme era previsto, né? Previsto porque a oposição é ampla minoria. Menor, né? O requerimento de autoria da vereadora Cissa Pípari, pedindo abertura de processo de cassação contra o prefeito Sérgio Azevedo, com base no Decreto-Lei 201/1967, por conta da falta de envio de respostas a requerimentos dos vereadores, foi reprovado pela Câmara Municipal. Como autora, Cissa não poderia votar e, por isso, no momento da apreciação do requerimento, cedeu seu lugar ao suplente Antônio Carlos Batista, o Carlão da Capoeira. Após alguns debates de bom nível de argumentação entre os vereadores Paulo Tadeu e Antônio Carlos Pereira, quando foram apresentados motivos bastante razoáveis para se votar tanto contrário quanto favorável ao requerimento, o presidente Carlos Roberto de Oliveira Costa abriu a votação e o resultado apontou uma vitória de 12-2 aos vereadores contrários ao requerimento. Diante da complexidade do tema, poucos vereadores se arriscaram a falar alguma coisa durante a apreciação do requerimento. Após a votação consolidada, Carlão da Capoeira, que surpreendeu ao ser contrário ao requerimento, pediu a palavra para justificar o voto, o que o colocou em uma das situações mais constrangedoras, ao ser desmentido em público pelo colega Paulo Tadeu. Pode Vamos lá, sequência? Depois a gente fala tudo. Como se não soubesse o que fazia ali naquele momento, Carlão disse que votou contra o requerimento, mesmo sendo do partido de Cissa, porque não sabia ao certo do que se tratava o assunto e que não estava a par dos fatos que levaram a vereadora a fazer o pedido. De imediato, Paulo Tadeu pediu a palavra e o desmentiu. O vereador disse que conversou com Carlão na presença de Cissa e outra testemunha e explicou todos os detalhes que levaram ao pedido de abertura de processo de cassação. Além disso, revelou que Carlão disse a eles que estava sendo coagido pela administração municipal a votar contra, sob o risco de ser retaliado em seus projetos que recebem recursos públicos. Carlão apenas silenciou, o que demonstrou que ele consentiu com as afirmações de Paulo Tadeu. Antônio Carlos Batista, você perdeu a grande oportunidade de ser o vereador na próxima eleição, o mais votado de Poços de Caldas. Por quê? Porque ele votou favorável? Contra? Não. Se ele disse que havia sido coagido pela administração pública, deveria ter gravado, João. E no momento do voto, colocar esse áudio em alto bom tom dentro da Câmara Municipal, queria criar um rebuliço dentro de Poços de Caldas, tal qual Marcos Tadeu Sala Sansão fez com Antônio Carlos Pereira naquele programa ao vivo sobre uma multa que quisesse que fosse retirada. Você perdeu a grande oportunidade, Carlão, de ser um dos vereadores, até mesmo prefeito de Poços de Caldas, se você tivesse feito isso. Só que, infelizmente, faltou inteligência suficiente para que você não se curvasse aos senhores feudais de Poços de Caldas por achar que estão no poder e podem coagir pessoas A, B, C ou D. E dessa forma você perdeu o trem da história para sua candidatura futura. Ainda torço muito para que você consiga, na próxima legislatura, ser um vereador em Poços de Caldas, mas dessa maneira, do qual você chegou, sentou,
substituindo a vereadora Cissa e votando contrariamente, só mostrou que você, infelizmente, não estava preparado para o assunto. E qualquer tipo de apoio, seja ele da forma que é, de eventos, de repasses para projetos, não faz com que a hombridade do homem seja colocada em xeque. Então, Carlão, você perdeu a grande oportunidade da sua vida. Mas fica aqui o nosso testemunho do que aconteceu. Infelizmente, você colocou uma coisa no plenário, você colocou uma coisa para justificar o seu voto, mas anteriormente você havia colocado para os vereadores de oposição e para mais um que estava presente na sala, tudo diferente daquilo que você colocou. E ficou muito feio. Sou teu amigo pessoal, seu amigo particular, mas você perdeu a grande oportunidade no futuro de ser um grande vereador e ter aí uma expressão maravilhosa de votos na próxima legislatura. Isso aí é um exemplo clássico do que gera a falta de experiência na política, né, Albert? Primeiro, que o Carlão, se ele estava desconfortável em votar, era muito simples. Ele poderia alegar que ele não queria assumir a suplência. Sem dúvida. Momento, chamava né? o segundo suplente. O segundo suplente seria chamado. Se o segundo suplente não quisesse, terceiro suplente. Por que a Cissa não votou? Porque ela era autora do requerimento, ou seja, ela não poderia votar. Então, foi necessário acionar o primeiro suplente, que no caso é o Carlão da Capoeira. Mas, como ele alegou aí essa questão de que não queria votar, porque não estava a par, estava por fora do assunto, era simplesmente declinar ou ainda, Albert, mais fácil ainda, era simplesmente não ir na Câmara. Pronto, acabou. Ele não iria, o segundo suplente poderia ser acionado. Assumir, com certeza. A qualquer momento, ou seja, faltou experiência política, faltou habilidade, faltou jogo de cintura. Em relação à prefeitura, se de fato aconteceu isso, que ele próprio disse aos vereadores Paulo Tadeu e Cissa e a uma terceira testemunha que não foi revelada, mostra também uma falta de habilidade da prefeitura sem precedentes, porque essa votação era ganha. Com certeza. Não precisava disso. Tava pau a pau. De forma alguma. Pau a pau teve, por exemplo, a votação da semana anterior, 8 em que a os 7. vereadores rejeitaram a prorrogação de prazos. Mas eles não imaginavam jamais que a Cissa fosse apresentar um pedido de cassação do seu prefeito. Né, Sérgio? Então, mesmo se o Carlão tivesse votado a favor do requerimento, ia ficar 11-3. Mas isso, João, se realmente aconteceu conforme o Carlão colocou para os vereadores de oposição, para mais uma pessoa dentro da sala, isso chama tráfico de influência. Isso aí, se ele tivesse feito isso, iria fazer um rebuliço na política de impostos de causa, que ia ter aí uma consequência muito bacana, porque esse povo não pode estar acima da lei, conforme os vereadores mesmo estão deixando o executivo fazer. Lei, como foi colocado em 2016, né, João? É para se cumprir. Só que, infelizmente, muitas das coisas que se passam ali na Avenida Francisco Salles, 343, não estão cumprindo nem um pouco à risca as leis que fazem com que o administrador público tenha que cumprir. Resumo da ópera. Infelizmente, o Carlão não tem a menor condição de ser vereador e, terça-feira, ele deu mostras disso. Vamos lá? Continuar? A gente continua no assunto, no pautando de quinta-feira, né? Mais uma vez, sem clima, após o suplente de vereador Antônio Carlos Batista, Carlão da Capoeira, ter votado contrário ao requerimento de abertura de processo de cassação do prefeito Sérgio Azevedo, voto esse que não foi decisivo na votação final, como eu estou mencionando agora há pouco, a repercussão entre partidários não foi boa. Já existem rumores de que ele poderá deixar o partido. Não tem mais clima, né, Albert? O clima ficou ruim, né? Porque é uma situação no qual eles aguardavam que ele pudesse compactuar com a base lá de apoio das pessoas do partido que solicitaram essa abertura dessa SEI, né, desse processo de cassação. É claro que, igual você colocou terça-feira, não era um motivo tão forte para se fazer tudo isso, mas tá na lei. O homem público tem que cumprir a lei. Não importa se ele deixa de responder 1, 2, 30, 40, 50 pedidos de informação. A lei diz, o homem público só faz aquilo que a lei permite. Na vida privada você faz aquilo que você bem entender, mas na vida pública só podemos fazer o que a lei permite. Exatamente. E a próxima notinha também é sobre a questão da coação. Ainda que tenha passado batido para a maioria as declarações do vereador Paulo Tadeu sobre o fato do suplente ter dito que foi coagido a votar contrário ao requerimento, pedem, no mínimo, uma apuração mais rigorosa sobre tais fatos. Eu acho que a lição que fica aqui nesse episódio, Robert, é que é o seguinte: o ano que vem tem eleição para vereador, eleição para prefeito. Não se deve votar em candidato simplesmente porque ele é gente boa, ele é bonzinho, né? Ele conhece a cidade, né? Ele cumprimenta todo mundo. Isso aí não é critério para se votar, e a gente viu aqui o que pode acontecer com uma pessoa que tem essas características, né? Quando assume
uma função legislativa, né? Quando você assume a função legislativa como vereador, o interesse que tem que prevalecer é o interesse do município, do cidadão, e não o seu interesse particular, né? Quem não tiver disposto a fazer isso, é melhor nem se candidatar. Mas eu vou ser sincero com você, viu, João? Eu vejo ali Antônio Carlos Pereira, Álvaro Canhani, vereadores aí de muitos e muitos mandatos, que já foram fiéis cobradores da oposição quando esteve na administração pública e agora se curvando a uma administração do qual está fazendo o que quer com a Câmara Municipal. Espizinha a Câmara Municipal da forma que eles imaginam e os mesmos aceitam. Então eu conclamo a todos, a população, para que o ano que vem possa rever os seus conceitos, igual o João colocou aqui mesmo. Porque nós não podemos ter uma Câmara Municipal curvada ao Executivo, porque o legislador, o vereador é eleito para fiscalizar, para ir atrás do que está errado, propor e com isso fazer com que as coisas aconteçam. Ainda espera ainda, João, por parte da Promotoria Pública de Poços de Caldas, que ela tome uma questão bastante acentuada, que penalize esses vereadores, porque da forma que está, eles estão sendo coniventes com as coisas erradas que estão acontecendo dentro de Poços de Caldas, principalmente no Executivo Municipal. Tem muito vereador aqui na legislatura atual que realmente eu acho que até mereça mais um mandato, porque é comprometido, né? Sabe exercer suas funções, mas infelizmente a grande maioria, né, que foi eleita aí sob o pretexto da renovação, decepciona e não merece continuar na Câmara Municipal em 2021, quando vai se começar uma outra legislatura. Com certeza. Próxima notinha, enquanto poucos vereadores se dispuseram a falar durante a apreciação do requerimento de abertura do processo de cassação do prefeito, em contrapartida, boa parte deles pediu a palavra para exaltar um deputado que destinou uma emenda parlamentar para Poços. Ainda que o reconhecimento seja importante, tal tipo de postura, com bajulação em demasia, indica quais as prioridades da maioria que compõem o atual legislatura. Então, é um fato muito contraditório. Eu acabei de dizer aqui que poucos vereadores se arriscaram a falar durante a apreciação desse assunto, né, que eu acho que é relevante e cabe aos vereadores debaterem e discutir. Agora, em relação ao voto de congratulações, emenda parlamentar para Poços é importante, mas praticamente todos os vereadores pediram a palavra para bajular o deputado. É muita falta de consideração com o povo que paga o salário desses vereadores, viu, João? Você vai me permitir discordar de você em algumas situações, mas eu vou ser sincero com você. É uma das piores câmaras municipais de Poços de Caldas dos últimos 147 anos, a completar no dia 6 de novembro, desde a sua emancipação. É uma câmara omissa, uma câmara que não fiscaliza, uma câmara que não faz o seu papel e é uma câmara que, mesmo se você fosse situação, você teria toda obrigação de fiscalizar, porque é dinheiro do povo, é dinheiro sagrado, tem que fiscalizar e tem que ser eloquente em cima do Executivo. E da forma que eles estão sendo, me perdoe os 15 vereadores, mas é a pior Câmara de Poços de Caldas desde a sua fundação há 147 anos. Eu trabalho aqui no Jornal da Cidade desde 1998, eu posso falar que é a pior Câmara que eu acompanho desde 1998. Eu não sei se eu consigo citar 5 vereadores que mereceriam um mandato. Eu falei agora há pouco sim que alguns mereceriam um novo mandato, mas eu não sei se eu consigo. Capaz que você não vai conseguir encher uma mão. Exatamente. É verdade. Porque não é nada pessoal contra ninguém. É simplesmente porque a mediocridade impera ali, né? A gente acompanha, eu acompanho todas as sessões, o Albert também acompanha, né? Eu admito que não é fácil se acompanhar uma sessão ordinária, precisa ter muito interesse. Muito interesse. A gente acompanha, eu acompanho principalmente por questão profissional, que eu repercuto todos esses assuntos aqui todo dia no Jornal da Cidade, através das notinhas do Pautano, e a gente vê o nível de discussão, o nível de prioridade que esse pessoal coloca lá nos debates. E eu vou dar um exemplo concreto do que eu estou falando, Albert, você me desmente se eu estiver mentindo. Olha só, a próxima notinha é corporativismo. O corporativismo do vereador Wilson Silva, é outro, que é pastor evangélico, falou mais alto e ele votou contrário a um requerimento sobre o uso de um centro de educação infantil na Zona Sul para cultos religiosos, sem que haja autorização formal para tal prática. Ou seja, ele está colocando o interesse pessoal dele, por ser pastor evangélico, em detrimento do interesse público. Se existe autorização,
né, o pedido de informações vai responder. E ele foi contra. E ele foi contra, porque o corporativismo que você colocou, João. É um absurdo. É o que eu falei no programa de terça-feira. O senhor Antônio Carlos Pereira criou uma lei proibindo os atletas de virem jogar em Poços de Caldas de usar as dependências do Centro de Educação Infantil, das escolas. Agora, utilizar para fazer culto dentro de centro de educação infantil aqui em Poços de Caldas, isso é um absurdo, gente. Nada contra a religião, nada contra o que fazem, mas me perdoe, né? Senhor Antônio Carlos Pereira, o senhor teria que investigar isso também, porque o senhor é contrário ao que o senhor fez lá para os atletas. E agora o senhor tem que investigar e dar resposta para a população também, porque é inadmissível. Me perdoe, seu Wilson, o senhor está errado. Não é porque o senhor é pastor e sua amiga aí do seu lado cede um espaço para poder ceder, porque não tem lei que autoriza isso não. É aquilo que eu falo, o administrador público só pode fazer o que está escrito na lei, né, João? Ô Albert, além de ter votado contra, eu acho que o vereador ele podia ter pedido a palavra e dado a explicação. Justificar, né? Tá mas vai justificar assim, o injustificável? Né? Não, está acontecendo, nós temos autorização. Ou seja, ele fez como o Carlão. Quem cala, consente. É absurdo. O Carlão calou, então ele consentiu as afirmações do Paulo Tadeu. O vereador aqui calou, então é sinal de que o requerimento que o vereador Paulo Tadeu apresentou tem fundo de verdade. Com certeza. Né? Para a gente encerrar as notinhas do Pautando de hoje, eu vou repercutir uma enquete que a gente fez na nossa página do Jornal da Cidade sobre a volta dos cassinos, né? A pergunta foi o seguinte: você é a favor da reabertura dos cassinos em Poços de Caldas, caso a proposta seja aprovada no Congresso Nacional? O resultado foi amplamente favorável aos cassinos, né? A volta dos cassinos, com 71% dos votos. Foram 465 pessoas. No entanto, 29% dos participantes são contrários, foram 188 pessoas e no total votaram 653 pessoas. Eu sou amplamente favorável ao retorno dos cassinos, João, porque vai trazer divisas para Poços de Caldas, igual foi no passado. Joga quem quer, entra no cassino quem quer. Ninguém é obrigado, ninguém será forçado. Quero deixar aqui um grande abraço a todos os amigos que tiveram a honra conosco. Suas considerações finais, João? Semana que vem, terça-feira, a gente está de volta aqui a partir das 7h30 da noite com o programa JC Entrevista e logo na sequência, mais um Pautando, eu e o Albert repercutindo os fatos políticos. Quarta-feira, resgatando eu e o Rafael Henrique. E também na quinta-feira a gente volta com o Pautando a partir das 8 da noite aqui na página do Jornal da Cidade. Já são 3 novos programas, né? O Pautando, o Resgatando, o JC Entrevista e logo teremos novidades aí na página do Jornal da Cidade e no Poços hoje e amanhã. Um grande abraço a todos e até terça-feira, se assim Deus nos permitir.